e entre eles eu tenho os 6 quilonewtons, que é o talabarte e o trava-queda. Tá? Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar muito mais do sistema de ancoragem hoje. Então, eu tenho a pessoa e o prédio, e eu tenho, no prédio, um ponto de ancoragem, que pode estar no dispositivo de ancoragem. Né? Esse ponto de ancoragem, obrigatoriamente, estaria num dispositivo de ancoragem temporário. Então, esse ponto de ancoragem, como bem colocado pelos colegas aqui na frente, ele não obrigatoriamente estaria num produto, num dispositivo. Ele pode estar diretamente na estrutura. Ele pode estar, por exemplo, no degrau de uma escada. O degrau de uma escada precisa de projeto? O degrau de uma escada precisa de projeto, né? Geralmente ele tem projeto, geralmente ele tem mais que projeto, né? Uma coisa que a gente confia mais do que o projeto nesse Brasilzão. RT, opa, falou tudo. Ninguém quer entender o cálculo, a estrutura, quer saber se tem... Não, o meu tem RT. Parece que é uma palavra mágica, está resolvido. Né? Eu não vou usar aqui o termo que o engenheiro Wilson Simon gosta de usar, que é meio, não é muito saudável assim, mas ele tem total razão. Né? Muitas vezes aquele papel daquela RT não serve nem para nada, né? Tem que rasgar e jogar fora, porque é um papel. Né? Uma responsabilidade assumida dentro de um conselho de classe que é crítico assim no processo. Né? Então, desabona o PLH, o profissional legalmente habilitado, que realmente quer trabalhar. Tá? Tem RT a escada? Tem RT. Aí você vai lá falar com o projetista da escada. Aí, fulano, você fez RT, fez projeto? Não, tem projeto, tem RT. Legal, o pessoal está subindo ali na escada, está conectando o talabarte a 6 quilonewtons no degrau da escada. O cara dá 3 passos para trás. Fala, opa, não. Eu segui a norma de desenvolvimento de escada, projeto de escada, por degrau sustentar 160 quilos, não mais que isso. Então, confiar desconfiando, criar discernimento para receber o que você realmente pode implementar de forma efetiva. O que a gente tem hoje no Brasil? Será que ficava, né, não seguindo o microfone aqui, uma correlação saudável? O homem gancho? Vai ter que ser viável também. Né, a colocação que eu fiz fora do microfone. Será que no Brasil a gente tem muito do homem gancho? O que né, eu ilustro como homem gancho? Né? Eu falei um pouquinho há pouco aí para vocês do item 4 da 35, planejamento, organização e execução. Não sabe nem onde está pendurado. Então, é esse o nosso dia a dia. A pessoa passa, tem o seu cinto, tem seu talabarte, sai a esmo, conectando aquele talabarte onde acha que é o local correto, como acha que é correto. Né? Não posso generalizar, eu sei que dentro dessa sala aqui tem muita gente que está aproveitando o que o anexo 2 nos coloca e começando a implementar esse processo, mas a grande maioria do processo é esse aqui, é o homem gancho. E daí, fulano, né, como é que foi o treinamento de NR35? Foi bacana. E, a propósito, meu gestor, quem que é o nosso supervisor? Né? Cadê o nosso planejamento? Cadê a nossa organização do trabalho em altura? Né? Ah, não, isso aí você que faz, né? Então, a pessoa vai lá fazer um treinamento de 8 horas, né, compulsório, para se formar como trabalhador capacitado, chega na empresa, né, a empresa crê que ele vai executar a função de supervisor, de resgatista, de planejamento, de organização. Né, paguei um treinamento caro para você, né, resolve aí essa norma pesada NR35. Então, nós temos que sair desse conceito compulsório, né, desse conceito de dar crédito a um papel, a uma RT, a um processo, e começar a entender um pouquinho mais disso, a desmistificar. O processo está acontecendo lá fora. Isso aqui está acontecendo agora. Né, no nosso raio aqui de cidade de São Paulo, né, isso é
Extremamente normal, pessoal. Nós estamos aqui no momento de mudança. Não teria nem como ser diferente esse processo. Não temos como, né, de 2016, hoje está numa situação ideal. Não é essa a leitura que eu faço. A leitura que eu faço é que nós estamos num momento de mudança e nós temos que catalisar a mudança. Né? Começa a se falar timidamente no conceito de segurança no projeto. Né? Porque quando começa a questionar aqui, fala, né, saúde e segurança já dá 2 passos para trás e se protege. Não, aqui na empresa está tudo certo. E se for para implementar isso aqui, tem que fechar a empresa, porque tem que parar de fabricar tudo, porque é muito caro. Né? Então, você tem uma blindagem ali do processo que precisa, né, ser moldada. A gente precisa começar a falar em segurança no projeto. Nós precisamos começar a discutir hoje o que vai ser a nossa realidade daqui a 5, daqui a 10 anos. Se a gente não começar a discutir hoje segurança no projeto, amanhã ou depois a planta está ampliada e saúde e segurança foi lá querer participar e a parte de projeto fechou a porta na cara dele e falou, não, 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 deixa a gente construir, depois você vem ver a tua parte. Né? Saúde e segurança é produção, saúde e segurança precisa estar envolvida com o processo. Tá? Né? Entrou muito desenho aí nesse processo, né? A pergunta ali, a colocação do desenho, né, da Alice, né? Será que é esse caminho? Será que é para baixo? Será que é para cima? Né? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, é essa a pergunta que eu deixo a vocês. Né? Hoje a gente tem uma referência, hoje a gente tem um mapeamento, hoje a gente tem uma diagnose do que é o sistema de ancoragem que nós utilizamos hoje dentro da realidade do dia a dia, qual é essa linha de vida temporária, como é que é a utilização dessa linha de vida temporária dentro do SPIQ, como o título da palestra nos pede. E aí entra esse conceito do PO-ANCO, né, que é a questão né, que eu sintetizei e começo a divulgar no sentido de tentar criar uma referência com relação a essa sistematização. Né? O que o anexo 2, item 5, nos pede? Pede que o sistema de ancoragem deve ter um procedimento operacional de montagem e utilização. Esse é o título da minha palestra. Né? Eu preciso saber como, né, utilizar um sistema. Então, antes de saber, né, propriamente dito, entrar no processo que está acontecendo lá fora, eu tenho que ter um procedimento a isso. Né? Esse procedimento inclui a montagem. Né? Esse procedimento deve ser elaborado por um PLH em saúde e segurança. Notaram como eu não tenho como separar cinto, talabarte de sistema de ancoragem? Notaram que aquele momento ali do anexo 2 entrar em vigor, em 2016, e a leitura que a 35, de uma forma extremamente nobre, fez, ela colocou tudo num processo só? Eu não tenho como pegar o anexo 2 de sistema de ancoragem e interpretar a ancoragem independente de uma zona livre de queda. Né? Eu não tenho como pegar aquele outro ponto, né, talvez seja o mais nobre ali com relação ao cinturão paraquedista dentro da 35, que ele pede, quando possível, o fator de queda, né, seja, né, uma conexão acima da cabeça, uma conexão com o fator de queda baixo. Eu não tenho como fazer esse processo sem olhar o todo. Tá? Então, vamos entender qual que é a nossa responsabilidade como saúde e segurança em cima do processo. E aí entra uma construção multidisciplinar, né? O que seria esse sistema de ancoragem? Entra, né, um personagem que eu não sou. Né? Então, hoje eu não tenho formação de engenharia de estruturas. Eu não sou engenheiro mecânico, eu não sou engenheiro civil. Né? Mas eu sou saúde e segurança do trabalho. Mas eu, como saúde e segurança do trabalho, tenho que ter o discernimento de chamar, né, o Juan e o Carnevale, que vão me suceder aqui, falando com essa visão, com a visão do PLH de estrutura, com relação à responsabilidade legal de projeto, com relação à responsabilidade legal do prédio. Saúde e segurança não pode responder pelo prédio, mas saúde e segurança precisa
evoluir o máximo possível. Então, essa sobreposição entre saúde e segurança e o PLH de estrutura aqui, ela vai variar muito. Né? Aqui que entra o discernimento de saúde e segurança conhecedora, questionar o PLH de estrutura para que ele não forneça uma RT de papel, para que ele forneça um conceito que realmente agregue no procedimento. Né? Um conceito que realmente olhe com atenção, olhe com especificidade o que vai ser respondido dentro do procedimento operacional de ancoragem. Para quê? Para que a execução por parte do trabalhador capacitado, que também participou, né, mesmo que de forma mais tímida com relação à execução e planejamento, possa acontecer. Né, se vocês observarem, no Manual de Auxílio à Interpretação da 35, na NBR 16489, né, e eu me coloco nessa posição, né, depois de 6 anos morando em São Paulo, eu voltei para Curitiba e hoje, né, eu fabrico equipamentos de proteção individual. Né, depois de abandonar um pouco o conceito de equipamento de proteção individual dentro da ABNT em 2011, para cuidar de ancoragem, para cuidar do uso desse equipamento, agora, no início do ano, eu assumi de volta a responsabilidade pelo equipamento de proteção individual dentro da ABNT, com cinto, talabarte e trava-queda. Então, tem uma participação muito grande do fabricante, hoje com cinto e talabarte, mas tem uma participação muito grande do fabricante com relação à parte de dispositivo de ancoragem também. Tá? Então, é super importante. Eu posso até fazer uma interpretação do item da 35, que fala que o produto tem que ser certificado, que está latente em Brasil e não existe, como o próprio Manual de Auxílio coloca, conforme e projetado caso a caso. Esse projetado caso a caso e esse conforme, hoje, são de responsabilidade de um PLH, ou poderia colocá-lo como fabricante. Então, o fabricante vai precisar participar ativamente desse processo. Tá? Promover o conceito da segurança no projeto, citei há pouco, reconhecer e utilizar de forma efetiva o conhecimento do PLH de estrutura. Reconhecer, pessoal, esse PLH de estrutura ele precisa participar do processo, né, que em mais de uma literatura já encontrei como mais crítico, mais complexo, mais desafiador de saúde e segurança do trabalho, que são as linhas de vida horizontais flexíveis. A resposta não é tão simples. Tá? Não é à toa que tem um anexo na NBR que trata de linha de vida horizontal flexível, que diz a complexidade das linhas de vida horizontais flexíveis. Não é à toa que nós temos 2 normas independentes de produto, uma para força vertical de 6 kN e outra para forças resultantes das linhas de vida horizontais flexíveis. Tá? Então, não que ela seja mais ou menos importante, né, que é o título da palestra, é o mais complexo, o mais simples também é importante. Então, o que o PO-ANCO busca com relação à utilização de um sistema de linha de vida temporária? Né, ele busca sintetizar um procedimento operacional, né, sistematizar, então, focar aí no anexo E2, item 5 prioritariamente, a questão de validação dessa estrutura utilizada, né, se eu preciso ou se eu não preciso do projeto. Né, a gente citou o exemplo da escada há pouco, vamos voltar um pouquinho nele. Né? Será que eu preciso do projeto da escada? Então, a gente vai citar um pouquinho esse conceito. Então, se hoje, como diz o anexo 2 da 35, eu tenho um sistema que não tem rastreabilidade, eu preciso gerar rastreabilidade a ele. Né? E aqui, a gente, com o PO-ANCO, a gente extrapola o conceito da rastreabilidade apenas para o sistema de ancoragem. Eu vou para o SPIQ. Eu preciso ter uma rastreabilidade, eu preciso ter um caminho, senão eu viro que nem a Alice, eu não sei para onde ir. Né? Se eu não tenho uma referência, qualquer caminho serve. Então, aquela dor, aquele cinza, puxa, como é que eu vou começar a mapear o meu sistema de ancoragem se aqui na planta é tudo muito grande, muito complexo, eu não sei onde é que eu vou estar, como é que eu vou ter que estar, aonde eu vou ter que estar, quem vai estar lá. Então, a gente assume aquela situação que, né, de impotência aí, acaba por chancelar o homem gancho dentro de um conceito cinza. Né, já que é meio difícil, vamos deixar correr um pouco, mas qual que é o outro processo, pessoal? Quem aqui dentro
Quem aqui trabalha numa empresa com ISO 9000 ou já teve próximo de um sistema de gestão de qualidade? Levante a mão, por favor. Se a gente fizesse essa pergunta uns 15 anos atrás, uma quantidade muito menor de pessoas teria feito isso. Mas esse começou a ser um parâmetro muito aceito pelo mercado. Por quê? Porque quando eu implemento um sistema de melhoria contínua, eu olho para trás e falo, puxa, por que eu não fiz isso antes, meu Deus? O que é o sistema de melhoria contínua? O sistema de melhoria contínua e um sistema de gestão de qualidade, ele não está medindo ali propriamente a qualidade do processo. Ele está medindo o homem-gancho. Você tem que saber o que você tem. O que você tem pode ter qualidade para você, mas, não, de repente, não tem qualidade para o próximo. E, de repente, o teu mercado é aquele produto mais simples. Então, o sistema de gestão de qualidade para a fabricação de um produto simples ou de um produto complexo não mede propriamente dita a qualidade, mede o que vem sendo feito. Se eu não sei o que eu estou fazendo, como é que eu vou melhorar isso? Como é que eu vou trabalhar com estatística se eu não tenho um registro? Esse é o âmago de saúde e segurança. Se eu não consigo saber o que eu tenho para conseguir fazer a análise do acidente, não vem me dizer que o acidente vai acontecer porque está usando um cinto e um talabarte de marca diferente. Esse é o paternalismo de Brasil. A gente tem que sair do conceito de acreditar num papel e saber o que a gente está fazendo, saber o que eu tenho em mãos para saber como é que eu posso melhorar isso. O conceito do CA super recente, nós acreditávamos que a validade de um produto era a validade do CA. O CA não vence nunca. Tem CA? Tem. Está válido? Tá. Então vai usando. De repente sai uma nota técnica que fala que não, a partir de agora a validade do CA é para comércio. A vida útil do produto tem que ser estabelecida pelo usuário, a validade do equipamento tem que ser identificada pelo fabricante. Então, uma mudança que nos desestabiliza e, ao mesmo tempo, nos gera evolução. Acho que nas contas aqui eu tenho mais uns 10 minutinhos, isso? 3 minutos? 13? Não, eu estava com 17, se voltou para 40. Vamos fazer essa conta direito. Cadê? Você tem o layer? Então, melhoria contínua, pessoal. Pensa no PO-ANCO como melhoria contínua. Quem valida a estrutura para um procedimento operacional de ancoragem? A estrutura tem que ser capaz de resistir à força máxima aplicável. O sistema de ancoragem temporário deve ter os pontos de fixação definidos sob responsabilidade de um PLH de estruturas. Então, no momento que eu pego uma parte da estrutura, um degrau de uma escada, um corrimão, um guarda-corpo, uma estrutura metálica, e coloco como um sistema de ancoragem, coloco como uma estrutura capaz de resistir à força máxima aplicável, eu vou ter que tomar a decisão. Se eu vou assumir aquela responsabilidade através da minha proficiência, identificando isso, mas sendo o PLH, ou se eu vou precisar fazer um projeto. Então, é o PLH de estrutura que vai ver se ele consegue garantir aquela estrutura que tem um projeto para uma outra finalidade como compatível para um sistema de retenção de queda. Tá? Isso é super importante, pessoal. Quem implementa o procedimento operacional de ancoragem? Então, é o nosso trabalhador capacitado. Utilização. Então, antes de utilizar, ele vai implementar. Na hora que ele implementou, ele vai precisar saber como ele utiliza aquele processo, talvez até para orientar quem está utilizando. Como pode ser executado? Então, no item 3.2a, ele já joga aqui, de que tem que ser compatível com cada local, conforme procedimento operacional. Então, isso é super importante, pessoal. Então, essa é a pergunta, esse é o caminho da Alice, Façam essa pergunta dentro da realidade do dia a dia de vocês. Qual que é o meu PO-ANCO dentro da minha indústria? O que é? Quem? Onde? Como? Quando? Por quê? Está variando muito a questão, nós estamos evoluindo muito com a parte de ancoragem. Então, suprimento sofre muito, saúde e segurança sofre muito para especificar uma solução para suprimentos.
né? E, por vezes, a gente acaba implementando algo oneroso que amanhã ou depois precisa ser atualizado, que amanhã ou depois já não consegue ser inspecionado de uma forma íntegra, é questionado. Então, esse é muito o discernimento que vocês têm que fazer para implementar o todo. Super importante, pessoal. Falando um pouquinho mais do conceito do PO-ANCO, né, a questão de quem são os participantes, a gente citou ali o PLH de estrutura, o PLH de saúde e segurança, o trabalhador capacitado. Então, esse artigo, ele fala um pouquinho, quem são esses participantes, ele vai falar um pouquinho dos 6 quilonewtons. Então, esse 6 quilonewtons é tão importante para o usuário como para o PLH de estrutura. Ele é o número principal do processo. Ele vai variar quando? Quando eu tenho uma linha de vida horizontal flexível que me gera impactos maiores através de tensões resultantes, mas essa já não é a minha parte. A força gerada na estrutura, a complexidade da linha de vida horizontal, o que vem antes do PO-ANCO, no sentido de sistema de proteção individual contra a queda, a zona livre de queda e o fator de queda. Não tem como separar o procedimento operacional de ancoragem de toda a base. O ponto de ancoragem, o dispositivo de ancoragem, se ele tem ou não tem. Então, a complexidade da linha de vida horizontal, ela geralmente está no produto. Uma vez que você com um produto em mãos, uma linha de vida horizontal flexível temporária, é um produto validado pelo fabricante que vai te trazer as respostas com relação aos esforços na estrutura, e eu vou poder seguir validando aquela estrutura com ou sem projeto, sendo PLH de estrutura. A questão de inspeção e acreditação dessa estrutura, ela contempla 2 anexos também, que são interessantes, que creio que podem ajudar vocês. Então, a intenção aqui realmente é aguçar um pouco da curiosidade de vocês em como responder o que vem sendo feito hoje, um pouco do que a gente tem na 16489, que são recomendações e orientações. Então, se você já tem um processo hoje implementado, confronte ele com essa ficha, confronte ele com esse checklist, para chancelar o que você tem. Se você não tem, quiçá possa ser uma boa referência. Mudando rapidamente de assunto, a matriz LETA é outro documento que eu sintetizei e coloquei, é uma matriz de risco específica para trabalho em altura, que deve ser utilizada não para sobrepor ou para se colocar no local de uma matriz de risco tradicional, mas sim para complementar essa com especificidade. Isso aqui tem tudo a ver com relação à questão da Alice no País das Maravilhas. Isso aqui te dá o que você tem hoje de realidade na planta e te justifica o investimento do porquê diminuir o conceito. Alguém sabe o que significa LETA? Alguém conhece o Guia de Conscientização para Trabalho em Altura da Animaseg? Então, são documentos que estão sendo construídos aí como orientação, e LETA significa local que evita o trabalho em altura, que é a meta da matriz, para você ter um nível de risco zero, tanto a questão de tempo quanto a exposição ao risco. Então, essa é a meta com a NR35. Tem alguns detalhes a mais que você encontra aqui. Uma propaganda com relação ao evento que nós estamos construindo para novembro, em Curitiba. É um simpósio que vai acontecer dentro de um laboratório 17.025 que existe em Curitiba, e a intenção é que esse evento seja uma pedra fundamental, o start, o começo de um centro de excelência para trabalho em altura. Deixo o convite aqui para usuários, para PLH de saúde e segurança, PLH de estrutura, fabricantes de equipamentos, grandes empresas, no conceito de que a gente possa questionar. Trabalho em altura ele tem um conceito de que a teoria e a prática elas são muito interdependentes, e que o meu conceito na prática ninguém quer sentir, ninguém quer ver o airbag do volante do carro, Mesmo os testes práticos que a gente pode realizar dentro de laboratório não são testes reais. Então, a intenção é começar a construir um pouco mais esse processo, e objetivar a resposta
do produto linha de vida horizontal flexível certificado em Brasil. Esse é o desafio. Tá? Então, fica o convite, né? São poucas vagas para o evento, e a intenção é que realmente ele possa ter o tema dele, né? Retendo uma queda e salvando uma vida. Né? Agradecer já de antemão o apoio aí institucional da Federação Nacional dos Engenheiros, né? E ao portal Consulta CA, aí, que nos ajuda com a divulgação, tanto no evento, quanto a continuidade. Né? Nós fizemos um evento em 2017, em Poços de Caldas, talvez alguns de vocês tenham tido acesso a esse material, né? Algumas pessoas que estão aqui estiveram lá. Né? É rede de contatos, né, pessoal? O que vocês têm aqui, vire para o colega do lado e pergunte se ele tem um PO-ANCO dentro da empresa dele e como é que ele faz para implementar isso. O histórico que a gente já viu, né? Acho que agora fiquei dentro daquela média. Acho que a gente tem um tempinho para perguntas. Eu pediria só para... Não sei se tem alguém no computador lá. É você. Ah, não está aqui. Perguntas, pessoal? Críticas, ameaças? Algum aspecto, algum case que vocês queiram compartilhar, alguma questão referente a sistema de proteção individual contra queda, a questão de linha de vida horizontal temporária, a sistemas temporários? Os 6 kilonewtons... Por favor. Pois por não, favor. Marcos. Muito prazer, eu sou o Marcos, da Brasil Prazer, Fire. Xará. E os 6 kilonewtons é o que eu devo considerar no caso de cálculo de uma linha da vida, porque se fala também dos 15 kilonewtons, leio uma norma, tem uma coisa, a outra, às vezes eu fico um pouco em dúvida qual seria o valor correto. Os 6 kilonewtons e os 15 kilonewtons da NR18, eles não estão de total separados, mas a gente pode dizer que o 12 da NR18, que depois virou 15 no passado mais recente, ele pode ser tido como obsoleto, né, e que a referência muito maior, muito mais específica para a retenção de queda de pessoas é o 6. Porque a partir do 6 nós vamos estabelecer um coeficiente de segurança, por exemplo. A partir do 6 vai se certificar talabartes e trava-quedas. A partir do 6 vai se certificar, né, vai se testar dispositivos de ancoragem, já embutindo pela norma um coeficiente de segurança para que o impacto num produto seja acima de 6 no momento do desenvolvimento dos testes dele. Né? O teste do cinturão, ele é muito acima de 6 também. Né? Eu brinco que o Brasil tem o cinto mais forte do mundo, porque antes da Santa NR35, em 2012, nós tínhamos a possibilidade do uso de um talabarte de cabo de aço com 2 metros, sem absorvedor de energia, para fator de queda 2. Você sabe quanto é que pode vir a gerar um impacto disso na queda de uma pessoa de 50 quilos, 40 quilos? Mais de 2 toneladas. Então, o nosso crítico hoje é interpretar os 6 como saúde e segurança, respeitando o impacto na pessoa, inserindo dentro do meu SPIQ, né, os conceitos para que isso possa ser garantido. Né? E o PLH e as palestras seguintes, com certeza, vão pegar esse parâmetro para exportar. Então, quando eu leio cegamente os 15 kilonewtons de NR18 e instalo uma linha de vida horizontal, o meu 6 na pessoa no meio da linha de vida horizontal vai gerar 3.000 quilos como força resultante lá na extremidade. Sim. Então, nós estamos respondendo novamente através do paternalismo. Né, eu falei aqui, critico novamente o conjugado da NR6 e cinto e talabarte. Hoje as pessoas perguntam se está no CA o cinto e talabarte, porque ele olha lá o cinto e talabarte no CA e ele manda usar. Não sabe nem para que vai usar, ele acredita naquele papel, naquele conjugado, mas não sabe se aquela regulamentação ali paternalista, ela se encaixa no sistema de proteção individual contra a queda como um todo. Não é garantia a isso. Certo. Uma última pergunta, Marcos. A norma nos diz o que a respeito da revalidação de linhas instaladas? Eu compro uma linha
instalada no meu telhado, de quanto tempo eu devo fazer a revalidação dessa linha? Então, você tem duas situações. A situação com projeto, que são sistemas projetados, que fogem do conceito da minha parte. Os colegas vão estar, com certeza, complementando a minha rápida resposta aqui. Pede-se que isso seja revalidado a cada 12 meses. Mas o que nós precisamos fazer é desmistificar esse processo. O que seria desmistificar? Instalar uma solução robusta, estruturada, forte, para que, no momento que seja de revalidação, não seja um retrabalho, uma reengenharia, uma desqualificação daquele processo, de que possa ser algo dinâmico, prático, ágil. Eu falo de reengenharia, falo da questão de você contratar em projeto as questões de inspeção e manutenção. Contrate já 0, 12, 24, 36, com possibilidade de adição desse contrato por mais 3 anos. Se eu coloco hoje, dentro de uma papeleira, uma máquina que tem uma obsolescência projetada para 10 anos de vida útil, os sistemas de proteção individual contra a queda, saúde e segurança, tem que se inserir no processo e trazer a precificação dele junto às manutenções, inspeções e obsolescência. A prevenção, o processo, nós não estamos aqui falando de trabalho em altura. É difícil de generalizar um PO-ANCO aqui, porque cada situação é uma situação. Mas nós estamos falando aqui em produtividade. Eu preciso de uma segurança efetiva em altura, mas que gere produtividade para a atividade fim da empresa. Perguntas? Bom dia, Marcos. Meu nome é Marcelo, eu sou engenheiro mecânico e de segurança, e atualmente estou atuando numa mineradora, praticamente específico para dimensionamento e aplicação da INR 35 como um todo. Eu já trabalho também há algum tempo com isso. Eu tenho 2 perguntas que estou me deparando ao longo desse período que eu estou lá. Sobre o absorvedor de energia utilizado em linha vertical, ou vertical ou horizontal flexível, não o absorvedor do talabarte. Vai existir alguma norma de produto para isso, alguma norma que especifique como fazer, como colocar isso no mercado de forma correta? Porque, como você bem disse, é um sistema como uma corrente, precisa ser compatível. E a gente encontra bastante empresa no mercado que não passa as informações corretas sobre isso. O segundo pergunta... Vamos... Beleza. A primeira pergunta, sim e não. Não existe uma norma para absorvedor de energia. O absorvedor de energia ele não é um produto dentro de uma linha de vida horizontal flexível. O sistema como um todo e a configuração dele passa a ser produto. As 2 palestras que vão dar continuidade respondem muito bem a isso. Te soa alguma coisa, Eduardo, a pergunta dele? Nós fizemos um case agora recente, bem correlato com isso, uma mineradora com dúvida, querendo responder tudo em detalhe, sendo que a resposta está muito dentro da tua casa. Então, você tem que ver muito do básico aqui, questionar, esmiuçar um pouco, ter um pouco mais de discernimento para poder construir o que você vai contratar, o que você vai buscar de fora, o que você vai implementar dentro. E as pessoas que estão aqui atrás, aqui dentro dessa sala. O Miguel Braz, que está sentado atrás de você, é o expert nesse assunto, conversa com ele. Entende muito a respeito disso, pode te dar um quadro super preciso em cima dessa condição. Então, não existe norma específica. A NBR 16.325-2, ela é uma norma de linha de vida horizontal flexível, ela, em momento algum, obriga a existência, sim ou não, de um absorvedor de energia. Vai ser o fabricante que vai estabelecer a performance do produto dele, em cálculos, vai executar os testes práticos, e cálculo e prático tem que bater para que você possa responder essa pergunta. Então, aquilo que eu falei há pouco, é um item complexo. A questão de um suporte, de um entendimento, tanto em âmbito de PLH, de estrutura, especificidade de engenharia, quanto a questão de saúde e segurança do trabalho embaixo, é super importante. Super importante. Quer dar continuidade? A outra?
Bom dia, Marcos. Eu sou o Nilo, técnico de segurança da construtora Iven. Baseado na tabela que você mostrou do Leta, eu queria que você dissertasse um pouquinho com relação a... A gente está discutindo aqui a questão dos 6 kN e tal, e o princípio dos 6 kN é minimizar as consequências, né? E o ponto que eu queria, enfim, compartilhar com você é a questão do limitador. Ou seja, por exemplo, na nossa construtora, a gente tem um procedimento que a gente limita a exposição, por exemplo, num beiral de laje, numa periferia. Ou seja, tecnicamente, eu evito com que ele caia. Então, eu limito a exposição dele. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, em questão de dispositivos, resistência, se seria a mesma, considerando a queda, enfim, comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigado você pela pergunta, ótima pergunta com relação a isso, porque a gente vai para a base de saúde e segurança. Não adianta a gente falar da complexidade do PLH de estrutura se eu não tenho muito bem sedimentado a questão da base. Né? E o que é a base? A base é a estatística. O que é a base? A base é a referência. O que é a base? A base é o saber para onde eu quero me direcionar. Então, a colocação do colega é super nobre com relação ao que ele apresenta da planta dele, que ele já tem situações que não evitam o trabalho em altura em si, mas eles previnem, eliminam a chance do risco de queda com diferença de nível. Então, ele tira os 6 kN de cena. Você não tem queda com diferença de nível, você pode ter uma queda no nível. Então, isso, se a gente for interpretar como saúde e segurança do trabalho, é um nível de proteção mais nobre, mais seguro, sobre que aspecto? Estatístico. Se eu não tenho referência, se eu não tenho dado, o Brasil não gosta de estatística, gente. Né? Estatística econômica, todo mundo sabe quanto é que tem no banco, se está devendo, se não está. Agora, estatística de saúde e segurança, estatística de lesão e óbito com relação ao trabalho em altura, né, a gente não vai atrás porque a gente não confia, a gente não vai atrás porque a gente não conhece, mas está tudo na base aí, está tudo na base da melhoria contínua. É o ISO 9000. O ISO 9000 nos ajuda, a implementação de um mapeamento do que eu tenho hoje dentro de uma matriz Leta me ajuda a justificar simbologias e melhorias contínuas. Né? Não dá para se falar hoje com a questão tão embasada com relação, por exemplo, a um E-social, que dentro de um conceito do fator acidentário pede por uma melhoria contínua. Se você tem um acidente, o teu nível de pagamento sobe, você tem que reverter aquilo com prevenção. Mas o conceito, né, sendo colocado dentro da indústria, se você não faz melhoria e se você não tem acidentes, a partir de um tempo, você também vai ser onerado, porque aquilo começa a ficar latente. Então, esses conceitos é bem o que você interpretou. Então, eu tenho que ter um nível de risco abaixo, pela teoria tradicional de não usar um EPI, e sim usar um EPC, que está para restringir o meu acesso, né, e eu tenho que ter a meta da 35, eu tenho que evitar o trabalho em altura. Então, é importante a gente ver as duas palestras que vão seguir aqui, complementar o curso, no sentido da complexidade, da questão de engenharia, mas o PO-ANCO, pessoal, é super importante. Tá? Então, a matriz Leta ela não tem um padrão muito específico de preenchimento, você encaixa ela dentro da sua realidade e obtém um nível. No momento que você tem um nível, ele acende uma luz lá, opa, minha referência. Mas a gente pode ir além, a gente pode melhorar. Né? Eu tenho que acabar com o fator de queda 2. Né? Programa 2022 sem queda fator 2 dentro da minha indústria. Né? Projetem, não são questões que a gente vai responder hoje. A segurança do projeto a gente não vai responder hoje, a gente vai responder daqui a 5 anos. Mas a gente tem que começar ontem. Se eu não começar a indagar, se eu não começar a estruturar as minhas perguntas, se eu não começar a ter referência, ter estatística, ter dado para olhar para onde eu quero ir, a Alice responde para a gente, né? Se eu não sei para onde eu quero ir. Mais alguma pergunta? Rapidamente, pessoal, no último minuto que me sobra, esse aqui é um material que me chegou há uns anos atrás, né, mais precisamente em 2014, quando eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na Europa, e ficou lá latente. No momento que eu comecei a sintetizar o procedimento operacional de ancoragem, me veio esse documento,
né, de volta, eu falei, abri, pô, está aqui, esse é um procedimento operacional de ancoragem. Então, é o desafio, né, da companhia francesa de telecomunicação para subir em postes de madeira. Então, né, você vai ver um documento em imagem aqui, super enxuto, né, e eu peço para vocês pegarem o desafio do que acontece hoje com algumas das realidades dentro da minha empresa que estão mais presentes, né, e como responder. Então, tem muita simbologia. Quem que fez esse procedimento operacional? Foi o PLH de estrutura. Quem que implementa ele em campo? É o técnico de campo. O engenheiro não está lá, escaneando a base do poste, vendo se está podre e testando ele. O engenheiro não está lá, martelando o poste de madeira para ver se ele está podre, mas o engenheiro implementou e elaborou o PLH de estrutura, respondendo pelo poste de madeira, para saber se ele é íntegro para segurar aquela estrutura. Ele fez esse procedimento. E o técnico, em milhares de postes, está executando o procedimento lá. E o técnico não muda o procedimento. Por quê? Ele identifica possibilidades de melhoria para que, quando o procedimento seja revisto como um todo, isso possa ser implementado. Né? Então, ele testou sonoro. Ele colocou dentro do conceito de PO-ANCO o SPIQ como um todo. Então, ele continua vendo qual que é o EPI que ele usa, qual que é a linha de vida, qual que é o trava-queda. Ele faz a montagem e ele faz ainda mais um teste com relação à integridade do sistema de ancoragem. Ele conecta a corda lá com a gravata no topo do poste e faz um teste de flambo desse poste. Né? O detalhe, a especificação desse processo não está aqui tão aparente, mas é isso que o técnico em campo faz dentro de um procedimento macro. Né? Então, nós temos que ter esse conceito, nós temos que reconhecer o PLH e ter procedimentos operacionais que possam nos dar larga escala para validação de estruturas existentes. Né? Aqui, talvez, eu escape o conceito de inspeção anual desse poste, porque ele não é um sistema específico para retenção de queda, mas isso não me isenta que eu tenha um procedimento operacional de validação dele a cada uso. Viu um pouco a diferença entre um projeto e um sistema temporário? Entre um sistema específico para retenção de queda e uma estrutura sendo utilizada como, né, parte do sistema? E daí ele dá a continuidade com o SPIQ. Né? Então, é mais a questão de imagem o que pode nos trazer, né, e tentar desmistificar um pouco esse conceito de PO-ANCO dentro da prática de vocês. Tá bom? Né, queria agradecer bastante a oportunidade e deixar esse mote, né, da referência. Busquem ter referência para saber qual que é o conceito de melhoria que vocês podem obter no dia a dia. Ok? Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Agradecemos muito ao Marcos Amazonas pela apresentação. A ideia é que a gente possa depois fazer um bloco de perguntas, né? Porque a sequência das palestras vão, de alguma maneira, trazer mais informações sobre aquilo que o Marcos colocou. Então, depois a gente deixa as perguntas para serem respondidas em bloco. E, assim, a gente poderia, então, passar agora para a apresentação do próximo palestrante, que, conforme nós tínhamos já... Vai ser o Juan? É? Ah, excelente. Então, tá. Então, continuamos com o Juan Carlos Mores Diniz, engenheiro mecânico, especialista em equipamentos de trabalho em altura. Passador, você dá uma orientação. Oh, bom dia. Talvez meu português não seja tão perfeito como o da Amazonas, mas eu vou tentar falar o melhor que eu possa. Tudo bem? Eu sou engenheiro mecânico, eu estou aqui nesse país maravilhoso há 34 anos. Eu pensei vir por 5 anos e já estou com 34 anos aqui. Ou seja, passei muito mais tempo aqui que no meu próprio país. E pretendo, acho que, morrer por aqui. Ok? A minha ideia é tentar passar todo o meu conhecimento para as pessoas.
isso aí eu acho que talvez seja um sonho de poder conseguir passar todo esse conhecimento, mas eu vou fazer tudo o que eu puder para poder qualificar as pessoas o melhor possível, tá? Eu estou nessa área, eu estou já há mais de 10 anos e comecei por aquelas coisas da vida, por aquelas... eu era engenheiro em desenvolvimento de produto na Volkswagen do Brasil, na área de motor e câmbio, tá? Então eu não tinha nada a ver com altura, nada a ver, tá? A minha vida era sentado no computador, projetando, tá? E mais nada, tá? E calculando. Aí um dia um colega, um engenheiro, me pediu, tinha uma empresa no interior e pediu para calcular algumas linhas de vida. Aí eu fiz o cálculo. Passou um ano e voltaram a me chamar. Aí, ao final, me passaram 9 unidades. Aí eu praticamente conheci o Brasil inteiro, que eu acho muito maravilhoso, para falar a verdade, tá? E é muito grande mesmo, tá? Nem comparado com o meu país, que é muito pequenininho, tá ok? Tá? Eu sou diretor da empresa Dumidi Equipamentos. Pelo fato de eu a vida inteira ter trabalhado com projetos, eu vou no cliente e eu tento personalizar o seu problema, tá? Tenho trabalhado muito para empresas construtoras, inclusive várias estações do metrô, quando estavam sendo construídas, eu fiz toda a parte de segurança em altura. Então, acredito ter ganhado alguma experiência, né? E hoje eu quero passar para vocês, ok? O meu primeiro slide vai mostrar muito claro aquele assunto dos 6 kN, tá? Eu acho que apenas está em espanhol, tá? Acredito que todo mundo vai entender, não tem nada extraordinário. Então, como que é? Vou colocar aí. En esta demostración veremos el efecto de un amortiguador de impacto sobre el cuerpo humano. Cuando se deja caer un maniquí de 100 kilogramos a una altura de 1.8 metros, observamos una gran fuerza que se genera sobre el cuerpo cercana a las 5.000 libras fuerzas. En cambio, cuando se utiliza el amortiguador, se observa una reducción significativa de las fuerzas de arresto sobre el cuerpo, obteniéndose solamente 832 libras fuerza. Esto representa una reducción de la fuerza de impacto mayor al 80%. Ficou bem claro, né? O porquê que foi necessário fazer com que o corpo humano algum elemento, né, para proteger o corpo humano dessa queda, né? Tem como ir avançar aqui, né? Desculpa, eu não tenho muita prática em passar slide, tá? Aí. Ó, aqui, quais são as forças geradas na queda? Já em 1952, concluiu-se que uma força de 1.780 quilos, né, poderia causar danos, né, ao corpo humano, tá? Depois foi evoluindo e se chegou à conclusão de que poderia ser fixada em 6 kN, tá? Porque a resistência da coluna ao esmagamento em uma trajetória, né, vertical, suportaria para uma pessoa bem sarada, né, tá? Porque não pode ser qualquer um. Então, suportaria mais ou menos uns 1.200 quilos, tá? Aí chegou-se na conclusão que teria que ser 600 quilos, que eu acho que protege praticamente todo mundo,
Tá? Eu acho que uma das perguntas que fez alguém aqui na frente, acredito que esclarece bastante bem isso daí. Tá? Isso aí vem do salto em paraquedas e tem toda uma história. Os franceses foram os precursores nesse estudo. Tá? Não, isso aí, na verdade, os 6 kN é uma norma, como eu diria, para ser adotada, né? Tá? Mas os primeiros era apenas por causa dos acidentes e tudo mais, né? Tá? Bom, baseado nisso daí, que eu acho que é o núcleo de tudo, aí a gente começa a falar em pontos de ancoragem, podemos começar a falar em linhas de vida, com absorvedor, sem absorvedor. Tá? Aproveito, fazendo um parêntese, quem quiser aprender a calcular linhas de vida sem absorvedor, pode nos procurar. Okay? Eu tenho um treinamento de 16 horas que trata única e exclusivamente de linhas de vida horizontais, flexíveis, sem absorvedor. Tá? É um trabalho que acredito que vai auxiliar muita gente. Tá? Depois temos os grandes diferenças, né? Quando você utiliza uma linha de vida sem absorvedor, você tem que ter extremo cuidado na hora de você projetar, porque logicamente as forças geradas em uma queda são bastante grandes. Na maioria das vezes, você tem uma linha utilizada por duas pessoas. Aí a primeira, com certeza, vai gerar, na verdade, 600. Não é que ela gera 600 quilos, acho que isso aí deve ficar muito claro. Acontece o seguinte, que se ela está com um talabarte, com um absorvedor, o talabarte abre com 600 quilos. Quando atinge esse valor, ele abre e, logicamente, aí ele consegue absorver toda aquela energia. Tá? Então, antigamente, quando era colocado um cabo de aço de 2 metros, sem absorvedor, com certeza as extremidades, em uma linha, vamos supor, de 15 metros, com certeza chegaria a uns 5.000 quilos. Você poderia destruir o próprio galpão e a pessoa cairia. Tá? Porque era absurdo. Está demonstrado, inclusive por cálculo, eu mesmo já fiz o cálculo, e você chega a 2.268 quilos, tá? Quando você cai 1,80 m. Então, estamos falando de uma picape 4x4 caindo. Para vocês terem uma noção de grandeza, né? Tá? Então, eu fiz aqui esse documento, aqui, essa preparação para a palestra, né? Pensando nisso daí. O primeiro passo é saber o porquê daqueles 6 kN. Depois temos o fator de queda, que quanto mais alto esteja a linha de vida ou o ponto de ancoragem, melhor, porque você vai ter um fator zero. Praticamente, se a linha de vida está aqui em cima, você não vai cair. Se eu vou cair aqui, se eu tiver algum ponto, praticamente vai ser 15 centímetros, no máximo. Então, praticamente, você não vai gerar força nas extremidades. Então, por isso que, inclusive, na construção civil, o pessoal simplesmente coloca uma linha acima da cabeça. Só que eu já vi isso daí, não tô mentindo. O pessoal coloca aqui em cima da cabeça, só que na estrutura que não está adequada. Tá? Então, o próprio peso da pessoa, e outra coisa, não coloca uma pessoa. Uma vez eu projetei uma linha de vida, não vou falar nomes, logicamente, para 4 pessoas. Aí eu passei naquela obra e tinha mais de 12 pessoas. Tá? Eu não estou mentindo, viu? Tenho fotos que mostram isso daí. Tá, ok? Eu tenho discutido muito com o João esse tipo de problemas, né? E realmente você encontra isso daí. Tá? Ultimamente a gente tinha uma linha de vida provisória e eu coloquei tudo para 2 pessoas. Eu emito ART, faço memorial de cálculo, tudo isso aí. Aí eu coloco, né, para 2 pessoas. Só que você pode ir lá e pode encontrar 4 pessoas. Tá? E fica na maior, sabe, tranquilidade mesmo. Tá? Então, por que você coloca
quantidade de pessoas, porque você analisou se a parede é de concreto, se foi montada em tijolo, se foi montada em madeira. Em madeira eu nunca montei uma linha de vida e pretendo não montar, tá? E o motivo é o seguinte, que a madeira aparentemente está linda, tá? Mas quando são prédios, galpões, com 40, 50 anos de uso, imagina, essa madeira está super, hiper seca. Então, com certeza, não vai ter nunca, jamais, a resistência que teria quando for nova, tá? Então, inclusive eu vou mostrar aqui nos próximos slides, que eu em madeira, simplesmente eu não me acordo nunca. Como que eu soluciono um problema desse? Apareceu umas clínicas de umas casas antigas, tá? E eles não tinham como ancorar, tá? Aí vai estudando daqui, estudando de lá, aí eu cheguei na conclusão, que inclusive está sendo adotada, né? Projetar um carrinho, tá? Um carrinho com 1.500 quilos, tá? Aí a pessoa passa uma corda do outro lado, imagina uma clínica, uma casa, né, com 2 águas. A pessoa precisa trabalhar desse lado, aí você monta um carrinho desse, joga uma bola de tênis, que eu mesmo fiz o sisteminha, tá? Aí joguei a bola de tênis, passei a corda, aí a pessoa fica totalmente ancorada aqui e ele fica totalmente tranquilo, tá? Totalmente seguro e, se possível, colocar alguma plataforma de alumínio, alguma madeira, ok? Eu estou passando, talvez, eu estou passando a minha vivência, tá? Eu não sou tão teórico, porque uma coisa que, como eu fui muitos anos projetista, ficava sentadinho aí na cadeira, tudo, quando eu comecei nessa área, eu fazia o projeto, calculava, e eu fazia questão de subir no telhado, morrendo de medo, porque isso que acontece, você morre de medo. A primeira vez que subi numa caixa d'água, acho que tinha mais ou menos 30 metros, eu parecia aqueles gatos quando você quer dar banho, né? Nossa Senhora, mas eu nunca tinha passado tanto medo na minha vida. Juro, eu achei que ia ter que ver os bombeiros, a SWAT, não sei, porque realmente foi tenebroso mesmo, tá? E aí você vai se acostumando, logicamente, né? A necessidade, né? Na verdade, faz o homem. E você vai subindo aqui, sobe lá. Teve um caso muito engraçado, que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava com o meu funcionário, estávamos em cima de um telhado, né? Eu estava bem na cumieira, tínhamos feito uma linha de vida temporária, e eu estava na cumieira e ele está furando, né? Quanto se chama? O telhado, né? O telhado de chapa, né? Aí eu falei assim, você tem que ter cuidado, que você acabou de cortar e você não pode pisar aí. Bom, como a juventude pensa que está escutando, mas acho que não escuta, nós velhos, né? Aí ele simplesmente colocou o pé aqui assim, naquele lugar, e ele se afundou, ele estava ancorado. Só que na minha reação de salvar essa vida, eu dei um tapa naquele moleque, tentando agarrar o trava-quedas, né? O cinto, mas dei um tapa que ficou marcado. Aí me falaram, eu vou te processar, cara. Você vai ter que me pagar danos e prejuízo. Você me deu um belo de um tapa. Aí eu falei assim, olha, a minha ideia foi te salvar, cara. Eu pensei que você estava num telhado mais ou menos uns 15 metros, um galpão, no interior de São Paulo, tá? Então, essas experiências que eu estou contando para vocês são que eu tive, tá? Eu saí de um escritório para atuar mesmo. Então, quando eu faço um cálculo, eu já tenho, como eu diria, essa experiência. Como que eu faço quando eu vou numa empresa? Primeiro, eu falo com a pessoa que utiliza. Além de falar com o técnico de segurança ou engenheiro, eu falo com a pessoa que utiliza, a pessoa que vai subir. A pessoa, como que você vai subir? Como você vai entrar nessa linha? Tá? Aí ele me fala, não, a gente vai subir por aqui, ou com plataforma, enfim. Então, nesse instante, eu já estou projetando. Tá?
nesse instante, eu comecei meu projeto. Por quê? Porque eu tenho que analisar como essa pessoa vai chegar naquele ponto, naquela linha. Tá? Aí, eu depois, analiso estruturas. Além de engenheiro mecânico, eu sou tecnólogo em construção civil.